É impossível você ficar rico com distrações. Cara, eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil você focar, você ter ali um ponto em específico que você vai olhar pra esse ponto e pensar, cara, isso é o que eu devo fazer pra me ficar rico. Isso é o que eu tenho que fazer pra mim mudar minha vida, pra mim ajudar minha família, pra mim ser alguém melhor, né? E mais importante. Mas é quase impossível você conseguir seguir esse ponto. E essa é a verdade que muita gente não fala. As pessoas falam, cara, é fácil parar de procrastinar. É muito fácil. É só você tirar as distrações, é só você parar de ver Instagram, para de ver TikTok, para de ver YouTube. Mas o nosso cérebro, ele não é um robô. Né? Você não simplesmente pensa e para de fazer aquilo. As pessoas são pessoas e todo mundo tem o que gosta, todo mundo tem o que faz, né, no dia a dia. Todo mundo tem uma área de escape para onde correr quando tiver procrastinando. E, cara, você dizer que é fácil, né, você se tornar rico, é fácil você se tornar alguém motivado, é você dizer uma mentira. Porque não é fácil, entendeu? Você realmente sentir que você tá seguindo o caminho certo, você realmente sentir que você tá fazendo a coisa certa pra você ficar rico, é diferente, sabe? É diferente de você conseguir prestar atenção. E o prestar atenção não é só, não, eu vou sentar aqui e agora eu vou seguir um trabalho até ele dar certo. Não é só isso, prestar atenção. E as pessoas confundem isso, porque geralmente acham que é só parar de entrar no Instagram que vai dar certo, mas não é assim. Cara, pra você dar certo no digital, você precisa viver, né? Você precisa respirar o mercado. Você precisa se tornar, né, o seu nicho. Você precisa se tornar o trabalho que você queira fazer, né? Então, cara, se você pensa, eu quero fazer tráfego pago, né? Eu quero parar de procrastinar, eu quero fazer tráfego pago. O que que você precisa fazer? Você precisa primeiro do seu produto, né? Depois da estrutura, o funil de vendas, criativo e subir essa primeira campanha, né? Ponto. É isso que você precisa para vender no tráfego pago. Mas como que você faz pra focar nisso? Cara, eu tô tentando aqui, eu tô fazendo um site, mas eu não consigo terminar o site. Eu não consigo fazer o criativo. Eu não consigo ter foco. Cara, eu tento começar aqui, mas eu me distraio com o cachorro, eu me distraio na rua, eu me distraio em qualquer outra forma. Infelizmente, isso não é fácil de lidar, tá? Eu não tenho uma fórmula mágica que eu diga pra você o que fazer pra você procrastinar menos. Mas eu posso dizer o que eu fiz pra me melhorar isso. Simplesmente quando você tem um problema, você precisa resolver esse problema, certo? E o que que adolescente, o que que jovem e o que que adulto tem de problema? O adolescente, ele tem problema na escola, né? Que são problemas simples. Problema com a namorada, problema com notas. Problemas de um adolescente não podem levar ele pra lama. Sabe, não é igual você ser um adulto, onde você ter um problema de não conseguir pagar o aluguel, você vai morar na rua, sabe? Então, você tem que ver primeiro o nível do seu problema. Se você tem um problema jovem, né, que é basicamente, eu tenho um namoro firmado, um exemplo, tá? E eu quero conseguir ter um problema maior para mim conseguir ter o meu foco, né, para mim parar de procrastinar. Cara, para você primeiro conseguir ter um problema maior, você tem que entender quais são os seus sonhos. Jota, eu tenho o sonho de ter uma casa muito linda. Ponto. Isso aí já é um problema. Você não tem a casa linda, mas você quer alcançar. Porém, você não consegue focar, né? Você não consegue parar, fechar tudo aqui, ó, fica tudo escuro e focar no teu objetivo, na sua frente. O que que você precisa realmente fazer? Cara, o que eu fiz que deu certo pra mim foi basicamente sair da minha casa e ir pra uma casa parecida com essa que eu queria. Tá? É um exemplo. Eu não morei em casa ainda, eu sempre morei ou em apartamento ou em condomínio, né? Então, uma coisa que eu fiz foi, olha só, eu tô ganhando dinheiro, né? Eu não ganho tanto dinheiro assim, isso lá em 2022, né? E aí eu pensei, o que que eu faço pra mim ganhar mais dinheiro, pra mim ter mais foco? Eu preciso sair de casa. Foi aí que eu tomei a decisão de ficar um tempo viajando por aí, por vários Airbnbs e praticamente morar em Airbnb, né? Viver uma vida de mini nômade. E, cara, foi a melhor experiência que eu tive pra mim parar de procrastinar e ganhar mais dinheiro. Por quê? Eu entendi que se eu não saísse de casa e não tivesse meus próprios boletos, minhas contas pra pagar, sei lá, fizesse compra no supermercado, cara, não tinha problema. O que que eu ia ter de problema morando em casa? Se eu tinha conta de luz, se eu tinha ajuda dos meus pais, se eu tinha, sei lá, supermercado, mesmo que eu já ganhasse dinheiro e ajudasse, tipo assim, porque eu pagava tudo em casa, eu pagava a conta de luz, eu ajudava nas compras, eu fazia esse tipo de coisa. Isso ainda não me dava um problema, porque se eu não tivesse aquilo, eu não ia morar na rua, tá? E esse é o ponto que eu tô fazendo você tentar entender pra você parar de procrastinar. Se você tem um problema muito grande, você precisa do refúgio, né? Você precisa achar a saída desse problema. O meu problema era ganhar mais dinheiro, mas eu não tinha como fazer isso se estava tudo bem. Então, se você tá com um problema
de que você quer evoluir, você quer ganhar dinheiro, mas no lugar que você está sempre está na mesma coisa, sempre está na mesma ambiência, a mesma vibração que você, e você pensa, não, não adianta se eu sentar aqui nessa cadeira, eu não consigo. Cara, sai daí. Sai daí, vai para um lugar onde você consiga ter um problema maior, onde você consiga trabalhar mais para você resolver esse problema. Então, outro exemplo aqui que eu vou dar para você. Jota, eu quero um carro tal, né? Vamos supor, eu quero uma BMW. Eu não gosto de BMW, tá? É só pra explicar pra você. Eu não gosto de BMW, mas eu quero uma, Jota. Eu quero te dar um exemplo assim. O que que eu vou fazer pra me alcançar essa BMW? Qual que é o meu problema pra me alcançar ela? Se eu procrastinar, eu vou conseguir? Não. Ponto. Mas se eu não conseguir, eu vou ter um problema? Se eu não tiver um problema, pra que eu vou me focar? Pra que eu vou me motivar a conseguir uma coisa que eu nem tenho um problema se eu não conseguir, né? É isso que eu tô querendo dizer pra você entender. Se você tem uma escada, né, se você tem o primeiro degrau, você tem um ponto inicial, você precisa chegar lá em cima. Mas se você não chega lá em cima e não tem um problema, você não vai querer chegar. Entende o que eu quero dizer? Você tem que ter um porquê. Você tem que ter um porquê de chegar lá em cima. Você tem que ter um porquê de que se você não chegue, haja um problema. Então, eu fui para uma casa onde se eu não conseguir pagar, eu vou ter um problema. Se eu não pagar aquele aluguel, eu vou morar na rua, né? Eu vou se morar não. Eu vou morar na rua, tá? Se eu não pagar, sei lá, se eu não fizer compras, eu vou passar fome. Então, crie um problema aonde se você não resolva-o, o problema fique maior ainda. Isso sim vai te tirar da procrastinação de verdade. Não é frase motivacional, não é o livro tal, 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 e não é, sei lá o que os gurus digam pra você fazer, tá? A forma mais fácil que eu e diversas outras pessoas do meu ciclo, do meu networking, que já tiveram problemas, me disseram que para evoluir você precisa criar problemas maiores, tá? E um problema maior não é que você seja necessariamente obrigado a sofrer para você ter ele. Assim como eu disse que eu saí de casa e me forcei a ter que pagar aluguel para mim evoluir mais, né, para mim trabalhar mais. O homem que ele não tem nenhum problema, ele se acomoda, certo? Então você não precisa ter um problema que faça você também passar fome e morar na rua, tá? Isso eu tô dando exemplo aqui para você entender um pouco melhor. Mas vamos supor que eu vou te dar outro problema aqui um pouco mais simples, um pouco mais fácil de você entender. Olha só, Jota. Eu tô aqui em casa, tá? Eu não quero sair de casa, eu não quero um carro, eu não quero nada. Eu só quero fazer meus primeiros 10 mil reais por mês. Se não, eu vou continuar aqui na merda, meus pais vão continuar falando mal de mim e é isso. O que que você precisa fazer pra você realmente focar, né? Pra você ter um problema e focar e ganhar dinheiro sem se ferrar, né? Vamos se dizer assim. Cara, você vai ter que arrumar um sonho, tá? Você precisa arrumar um sonho, nem que seja um mini sonho, uma mini expectativa, tá? Onde, se houver a quebra dessa expectativa, você tem um problema. Quando você tem uma expectativa, um mini sonho, você tem algo a ser focado. Não é simplesmente eu vou trabalhar porque sim. Você tem um objetivo, né? Você tem sonhos. Eu acredito que quanto mais objetivos e sonhos, você consegue sim ter uma clareza do que você vai fazer. Então vamos lá, um exemplo de esse que eu falei de continuar em casa. Vamos supor que a sua mãe, né, tenha um problema de saúde. Vamos supor que ela fique com um problema de saúde. Não vou dar exemplo aqui, né, de nenhuma doença nem nada, mas eu vou te explicar. Vamos supor que ela esteja indo no hospital e precise de 40 mil, 50 mil reais para fazer uma cirurgia, tá? Um exemplo. Tem que ser uma cirurgia com urgência. Coloca isso na sua cabeça, tá? Se não houver um problema, não tem iniciativa. Então tá, Jota, o que que eu preciso fazer agora pra mim conseguir ajudar minha mãe e parar de procrastinar? Cara, simplesmente você precisa, tá? Você precisa sair do ponto A ao ponto B, senão a sua mãe vai morrer. É um exemplo muito forte, é um exemplo muito pesado? Sim. Mas, quando você coloca isso na sua cabeça, quando você traz isso pra você, você entende melhor o que que você precisa fazer pra não procrastinar. Entende? Então, se você pega esse problema e transforma em algo maior, se eu não trabalhar, minha mãe vai morrer. Você percebe que você tem uma ação e uma reação. Se você não faz algo, logo você tem um problema. Agora, se você não faz algo e não tem um problema, você percebe como a sua mente não precisa ter um motivo, não precisa ter um foco para aquilo. Eu acredito que com esse vídeo você consiga entender melhor como que você vai colocar um objetivo na sua frente ou um problema, tá? Porque se você tem um problema ou um objetivo, você precisa arrumar uma forma de conseguir ele, tá? E se você não conseguir ele, coloque na sua cabeça um problema maior. Jota, se eu não conseguir isso e isso, vai acontecer isso. Cara, eu preciso. Jota, se eu não conseguir pagar aluguel, eu vou morar na rua. Jota, se eu não conseguir dinheiro, eu não vou ajudar minha mãe. Coloque um problema. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar
assim como me ajudou, porque homem é forjado no problema, tá? Se você não sofre, você não tem o porquê de mudar. E se você não tem o porquê de mudar, você vai continuar na mesma, tá? A zona de conforto é boa. A zona de conforto faz você não ter medo das coisas. E quanto mais você tem medo, mais você vai atrás, tá? Ninguém com medo fica parado. Você já viu uma pessoa realmente com medo ficando parado? As pessoas vão pro farol vender bala, as pessoas vão pro farol vender paçoca, as pessoas sempre dão um jeito. Se você está procrastinando, você não tem um problema suficiente, você não tem um objetivo suficiente para você ir atrás buscar e resolver, tá? Arrume um objetivo ou arrume um problema e um mini sonho, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar.